Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um privilégio poder recebê-lo nesse espaço virtual, onde temos a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você sabe que todos os dias temos colocado aqui à disposição, através desse meio de comunicação, o estudo diário da lição da Escola Sabatina. Um guia de estudos que, a cada trimestre, temos a oportunidade de poder estudar algumas temáticas bíblicas. Nesse trimestre, de maneira especial, estamos estudando sobre o livro de Deuteronômio, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos da semana, eu tenho colocado aqui à disposição de vocês algumas mensagens que eu tenho feito para as comunidades, as quais eu tenho tido a oportunidade de pastorear. Nesse momento, a igreja de Santo Amaro e do Jardim Prudência. Essa mensagem que eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho é uma mensagem que eu fiz na quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Essa é uma mensagem cujo propósito, o culto da quarta-feira, tradicionalmente na igreja adventista, é um culto de oração, mas muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que pedir a Deus. E transformamos, às vezes, nossas orações num amontoado de lamúrias e de pedidos. Muitas vezes nós tratamos Deus como se ele fosse um empregado nosso, que nós queremos que cumpra uma série de atividades. E aí, na oração, a gente vai dizendo, quero primeiro que você faça isso, depois aquilo outro. E normalmente isso acontece não é porque nós queremos mandar em Deus, é porque a gente não sabe como é que funciona a oração. Então, hoje, nesse texto, ou nessa mensagem que eu vou compartilhar com você, abordando dois textos bíblicos, um de Isaías capítulo 55, e ao mesmo tempo do Evangelho de Marcos no capítulo 4, nós apanhamos ali dois textos, onde teremos a oportunidade de poder entender como a oração funciona, o que é que Deus espera de nós numa postura de quem está orando. Eu espero que essa mensagem possa te ajudar a conseguir encontrar muito mais respostas à oração do que aquilo que você talvez esteja experimentando. Se você for abençoado por essa mensagem, não se esqueça de compartilhá-la com seus amigos e, ao mesmo tempo, deixa aí no chat o seu comentário, o que ficou no teu coração desse estudo. Tá legal? Eu quero orar com você, pedindo para que o Espírito de Deus te ajude a compreender essa mensagem. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos agora a entendê-la nesse estudo a respeito da oração. Por favor, que o Espírito Santo nos ensine nesse momento, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Espero que você seja abençoado por esse estudo. Hoje a mensagem será dada pelo pastor Samuel Camilo, e é uma mensagem bastante sugestiva, e nós vamos ler o texto que está em São Marcos, capítulo 4, e aí nós vamos seguir os versos de 4 até o 9, e depois vamos seguir um pouquinho mais, de 3 em diante. E diz assim, aqueles que tiverem a sua Bíblia e quiserem abrir, Marcos capítulo 4, os versos de 3 até o 9, e depois do 14 até o 20. Nós vamos ler aqui na versão NVT, que é a versão que nós estamos usando agora, nova versão transformadora. E diz assim, ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. E no verso 14 ele continua, dando uma explicação agora. O lavrador lança a semente ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam as que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles.
As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E o verso 20, último, e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então, o pastor Samuel, neste momento, vai tornar aí para nós, de maneira bem clara, esta mensagem. Que Deus o use e o abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado, pastor Ismael. Uma boa noite a todos. É sempre um privilégio poder estar com a igreja e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu espero que vocês não tenham uma congestão de tanto ouvir o pastor Samuel, né? Que já me ouviram no sábado, no domingo, hoje de novo, mas eu estou orando aí por vocês. E muito obrigado por terem paciência comigo, tá bem? Bom, esse é o texto, esse texto que o pastor Ismael acabou de ler, é o texto principal, é em cima dele que nós vamos trabalhar hoje. Mas ainda à guisa de introdução, eu gostaria de ler com vocês um outro texto que vai nos ajudar a entender a mensagem ou a ênfase que eu gostaria de dar dentro desse texto. Você sabe que existe uma aplicação primária para esse texto, da parábola do semeador. Eu hoje gostaria de tentar aplicá-la, não tanto na perspectiva daquilo que geralmente a gente faz, pensando naqueles que não conhecem o Evangelho, naqueles que não têm um conhecimento da palavra de Deus, mas eu vou tentar aplicar para nós que cremos na palavra de Deus. Vamos tentar tirar daqui algumas lições, mas antes disso, se você tiver a sua Bíblia e puder acompanhar comigo, eu quero ler um outro texto ainda, que é o texto de Isaías 55. Se você tiver a tua Bíblia e puder abrir, nós vamos ler aqui esse texto, e então esse texto vai preparar a base para podermos construir em cima de Marcos capítulo 4, tá bem? Então, Isaías capítulo 55, nós vamos ler alguns versículos aqui desse mesmo texto, tá ok? Se você tem a tua Bíblia e quiser acompanhar, como disse o pastor Ismael, a gente tem procurado nas nossas pregações, estamos usando a nova versão transformadora, até porque hoje é uma das versões ou das traduções mais fiéis ao texto e com um texto mais acessível, uma linguagem mais acessível. Então eu passo a ler Isaías 55, a partir do verso 1. O texto diz assim: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente. Agora vá ao versículo 6, por favor. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Vá agora para o verso 8. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio, e ela sempre produz fruto. Ela fará o que desejo, e prosperará aonde quer que eu a enviar. Por favor, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Fale conosco agora, de forma tão clara,
que a mensagem que o Senhor enviou para Isaías e também para João Marcos, que possa chegar ao nosso coração. E que o mesmo Espírito que ensinou, que ministrou a eles há tanto tempo atrás, que possa falar conosco, que possa ministrar ao nosso coração nessa noite. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Nesse texto que lemos de Isaías, Isaías está aqui trabalhando algumas ideias que merecem ser aqui destacadas. Na primeira parte do texto, é Deus quem está falando aqui, através de Isaías, é um convite à salvação que está sendo feito por Deus, e Deus vai dizer o seguinte, para o seu povo, alguém aí tem sede? Então venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, venha e beba vinho, leite, é tudo de graça. Por que gastar o dinheiro com aquilo que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? E aí Deus vai dizer, ouçam-me e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Ele está falando aqui, nesse primeiro momento, daquilo que tem sido a busca do ser humano. Todos nós, de alguma maneira, buscamos satisfazer a nossa alma. E, às vezes, para poder satisfazer a nossa alma, a nossa vida, para poder conseguir resolver as situações que muitas vezes acabam tendo lugar na nossa vida em forma de necessidades, todos nós temos foco. Se hoje eu perguntar para você assim, olha, eu sei que você não colocou aí seus pedidos no chat, você não mencionou verbalmente seus pedidos, mas todos nós temos coisas que são importantes para a nossa vida. Estamos correndo de alguma coisa, atrás de alguma coisa para nos satisfazer. Alguns estão buscando mais recursos para poderem ter um carro melhor, uma casa melhor, estão buscando um emprego melhor, estão procurando talvez um pouco mais de saúde, estão procurando uma situação melhor para os filhos, estão buscando, quem sabe, uma mudança no estilo de vida dos próprios filhos ou deles mesmos. Outras pessoas estão buscando, quem sabe, algum tipo de cura para a própria mente, que está cansada diante de uma série de situações. Todos nós estamos buscando alguma coisa. E não tem nada de errado a gente buscar coisas que vão melhorar a nossa vida. O próprio Senhor Jesus diz que o Pai se preocupa com a gente e que nós podemos abrir o coração para o Pai e pedir a Ele aquilo que nós necessitamos. Mas o que Deus está falando aqui é o seguinte, é que às vezes quando nós estabelecemos alguns focos para a nossa vida, nós acabamos gastando toda a nossa energia tentando correr atrás deles. E às vezes, até mesmo na nossa religiosidade, na nossa vida cristã, a gente coloca um foco tão grande nessas situações que a gente ora, a gente faz corrente de oração, a gente começa a agir como se nós precisássemos coagir Deus para que Deus possa fazer aquilo que a gente quer. A gente começa a achar, às vezes, que a gente tem que insistir, e se de repente aquilo que a gente está buscando não vem, a gente fica se perguntando se a gente não orou pouco sobre aquele assunto, se a gente não falou poucas vezes com Deus sobre aquele tema, porque talvez Deus não tenha entendido direito aquilo que a gente quer. E a gente acabou, talvez por causa da própria herança católica que nós recebemos, nós às vezes achamos que é por mérito que a gente vai receber algumas coisas. É porque você se comporta direitinho e às vezes você, quando vai pedir alguma coisa para Deus, ainda diz assim, Senhor, olha, se o Senhor der aquilo que eu estou te pedindo agora, eu prometo que eu paro de fazer isso, ou eu começo a fazer aquilo, eu vou em tal lugar, eu deixo de ir em tal lugar, eu paro de comer isso, eu começo a comer aquilo, e a gente começa a achar que se a gente se comportar melhor, Deus vai responder às nossas orações. Não tem nada mais equivocado do que isso. Deus, ele é claro que o nosso comportamento ele tem a ver com uma consequência de uma entrega a Deus. A parte das nossas atitudes, das mudanças que a gente tem que sofrer na vida, que a gente tem que passar na vida, elas têm que ser consequência da nossa entrega a Deus. Mas a gente não pode simplesmente achar que a gente pode entrar numa negociação com Deus querendo fazer troca, querendo fazer comércio com Deus. Só para poder lembrar a você que uma das razões que são mencionadas pelas quais a rebelião começou no universo foi porque se achou comércio no coração do Lúcifer, no céu. Ele começou a achar, a ideia de comércio é aquela ideia de que você pode fazer uma coisa, então você merece outra. Porque você age de determinada forma, você pode exigir uma compensação por aquilo que você fez. Isso é comércio.
E hoje, essa ideia de comércio que surgiu no coração do Lúcifer no céu, ela tem entrado para dentro da igreja. E muita gente acha que pode fazer barganha com Deus para poder conseguir aquilo que quer. E aí, então, começa com essas histórias. Quem é que nunca já viu? Um dia desse, uma senhora chegou para mim e falou assim, uma senhora que já era adventista de berço, os pais é que tinham aceitado a fé, ela veio criança para a igreja ainda, ela me disse assim, pastor, eu estou buscando uma bênção da parte de Deus, e tem mais, eu prometi a Deus que se Deus me der essa graça que eu estou pedindo, pastor, vou virar vegetariana. Daí eu comecei a rir, quando ela me falou isso, né? Daí ela falou assim, pastor, é sério, o que o senhor está rindo? Eu falei assim, irmã, porque a senhora não entendeu nada do evangelho. Se a senhora quiser se tornar vegetariana para ter uma melhor saúde, para ter uma mente mais limpa para poder entrar em contato com Deus, perfeito. Mas a senhora não pense que isso vai te trazer algum tipo de compensação e que porque você se tornou vegetariana, a senhora vai poder agora chegar para Deus e dizer, Deus, olha aqui, ó, eu virei até vegetariana, eu mereço que o senhor me abençoe. Não funciona, as coisas não funcionam assim. Quando Deus está dizendo aqui para a gente, por que você perde tanto tempo com aquilo que não é pão? Por que você gasta tanto a sua energia, os seus talentos, buscando aquilo que não te satisfaz? E, na verdade, eu tenho percebido que, às vezes, a gente estabelece alguns focos para a vida e a gente passa tanto tempo batendo na mesma tecla que a gente deixa de poder perceber uma coisa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os grandes homens e mulheres da história foram aqueles que descobriram que o Senhor Deus tem uma visão a longo prazo para a gente. Lembra, por exemplo, quando Jesus estava subindo ao céu? Ele falou para os discípulos assim, está lá em Atos no capítulo 1, versículo 8. Jesus falou assim, olha, faz o seguinte, voltem para Jerusalém e esperem lá até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus olha para eles e fala assim, ele já tinha mencionado anteriormente que queria que eles fossem por todo mundo e pregassem o evangelho. Mas agora ele fala para eles assim, ó, vocês vão começar em Jerusalém, depois vocês vão para toda a Judéia, para Samaria, mas não se esqueçam, o objetivo de vocês é chegar até os confins da terra. Então Deus estabelece aqui para eles um objetivo maior. Olha, eu quero que vocês alcancem o mundo inteiro, tá legal? É para lá que eu quero que vocês, e que vocês sigam, que vocês canalizem as suas energias. Queremos alcançar o mundo inteiro. Então vocês vão começar em Jerusalém. Mas quando começar em Jerusalém, não se esqueça, vocês vão passar pela Judéia, pela Samaria, mas vão chegar até os confins da terra. Deus estava tentando dar foco para eles. E por que ele tentou dar foco? Quando a gente olha para a história dos apóstolos, você percebe que logo depois do Pentecostes, como haviam ali representações de diversas nações sobre a terra, os discípulos falaram, opa, já alcançamos os confins da terra. Tinha representante de todos os lugares aqui, agora a gente pode ficar em Jerusalém. E eles ficaram e continuaram ficando. E Deus diz para eles, é Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Para eles saírem de Jerusalém, teve que começar uma perseguição. Eles ficaram 20 anos só em Jerusalém, até que, com a perseguição movida por Saulo de Tarso, a situação começou a ficar quase que insustentável e foram obrigados a sair. Mas Deus tinha estabelecido para eles um alvo. E quantas não foram as vezes que a igreja de Jerusalém, os próprios apóstolos devem ter orado para Deus assim, Senhor, tira essa perseguição daqui de Jerusalém, tira esse Saulo daqui, Senhor. Esse cara está sendo um problema para a gente. Nós estamos aqui tentando te obedecer. E eu imagino o Senhor Jesus lá no céu falando, eu mandei vocês pregarem em Jerusalém, mas também na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Então, na verdade, o Saulo, que estava trazendo perseguição para a igreja, ele já era uma bênção para a igreja. O que parecia ser uma maldição era, na verdade, Deus permitindo que algo acontecesse para o pessoal sair da zona de conforto e obedecer a Deus, ir para a Judéia, Samaria e confins da terra. Com isso, eu não estou dizendo que Deus mandou o Saulo ir lá perseguir a igreja, mas ele permitiu que essa perseguição acontecesse para que eles saíssem da zona de conforto. Às vezes a gente estabelece algumas metas tão pequenas que a gente olha só para esse momento, nos esquecendo que tem uma visão maior. Tem um propósito maior para o qual Deus nos chamou. E o mais interessante aqui, é que Deus vai dizer assim para eles, no versículo 3, venham a mim com os ouvidos abertos e escutem, e então encontrarão vida. Deus aqui está dizendo para eles o seguinte,
Vocês têm que ouvir umas coisas que eu tenho para falar para vocês. Por que Deus quer falar? Porque a menos que nós entremos num diálogo com Deus, tentando descobrir o que Ele espera de nós, nós vamos continuar invertendo a polaridade das coisas. Porque às vezes a gente não entende o que é oração. Tem gente que acha que oração é o momento que você vai na presença de Deus para dizer para ele assim, Deus, é o seguinte, eu preciso que você dê uma passadinha lá no meu trabalho para tocar no coração do meu chefe, eu preciso que você vá lá e toque no coração da minha mulher, eu preciso que você vá lá e toque no coração do meu marido, eu preciso que você vá lá e mexa com o meu filho que está meio num caminho meio ruim, eu preciso que o senhor vá lá no gerente do meu banco para poder ajudar a botar um créditozinho maior na minha conta, eu preciso que o senhor vá... E a gente acha que oração é a hora em que a gente tem que ensinar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. E se a gente for muito honesto, a gente vai reparar que na maior parte das vezes a gente tenta ensinar Deus a ser Deus. Quando na verdade Deus está dizendo aqui o seguinte, ó, venham a mim com os ouvidos bem abertos, e escutem, e então encontrarão vida. Ele está falando para um povo que está querendo bênção, 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 bênção e bênção. Eles estão orando pedindo bênção, 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 para agora, para já. E Deus está falando para ele, vocês estão gastando muita energia tentando encontrar alguma coisa para agora. Mas ó, faz assim, vocês querem encontrar coisas boas? Venham a mim com os ouvidos abertos. Oração, na verdade, é a hora que a gente vai para Deus para poder perguntar para ele o seguinte, Deus, o que você espera de mim? Deus, você me colocou trabalhando naquela empresa, por quê? O que você quer que eu faça lá, Deus? Deus, você me botou morando aqui nessa vizinhança, por quê? Qual é o teu propósito para mim aqui? Eu vim para o teu reino, eu faço parte do teu reino. Então, como o teu reino pode ser abençoado aqui onde eu estou, com a minha presença? O que o senhor quer que eu faça aqui como representante teu? A oração não é a hora para a gente poder ir falar para Deus o que ele tem que fazer como Deus. Porque tem gente que acha que precisa fazer isso. E tem gente que ainda faz melhor. Vem para a igreja e fala assim, nós vamos fazer uma corrente oração aqui agora. E nós vamos orar. E bota orando de hora em hora. E vamos, para falar a mesma coisa para Deus. É como se a gente pudesse dizer assim, ó, se todo mundo falar a mesma coisa para Deus, nós vamos convencer Deus de fazer o que a gente quer. Quando, na verdade, Jesus Cristo falou, antes que vocês falem qualquer coisa, o Pai já sabe o que vocês precisam. O nosso problema é que a gente não sabe o que é oração. Oração não é o momento que você vai para poder dizer para Deus o que ele tem que fazer. É o momento em que você vai a Deus para poder descobrir o que você deve fazer. É para poder descobrir da parte de Deus como é que você vai alcançar o grande objetivo que ele te deu para a tua vida. O grande propósito que ele estabeleceu para você. E aí o texto vai continuar. O versículo 6, por exemplo, Deus vai dizer assim, ó, e então, vocês vão buscar o Senhor enquanto podem achá-lo. E vão invocá-lo agora, enquanto ele está perto. Ele está perto de vocês. Então busquem. Mas buscar para quê? É buscar para poder ensinar Deus a ser Deus. É buscar para poder tentar dizer para Deus o que ele deve dar para a gente, o que ele deve fazer por nós. Aí ele vai dizer, aqui ó, no versículo 8. Olha o que ele vai falar. Isso aqui é tremendo. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus. Meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. O que Deus está falando aqui? Deus está dizendo o seguinte, ó. Vocês oram do jeito que vocês oram, sabe por quê? Porque vocês estão enxergando muito baixo. Muito baixo. Meus pensamentos são muito mais altos que os de vocês. Muito, muito, mas muito mais altos que os de vocês. Eu penso muito maior. Às vezes a gente bate cabeça pedindo para Deus fazer umas coisas que são desse tamanho. Quando Deus fala assim, gente, eu tenho coisa muito maior para poder fazer com vocês. Então, ao invés de ficar aqui batendo cabeça, tentando me ensinar a ser Deus, por que você não pergunta o que eu tenho para você? Meu pensamento é muito maior para você do que você é capaz de imaginar. E o que Deus vai deixar claro é que muitas vezes a gente não recebe aquilo que está buscando porque a gente está pedindo, pensando muito baixo. Eu tenho descoberto uma coisa. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo um estudo bíblico com um casal. É uma história muito interessante. Primeiro encontro que eu tive com esse casal, a professora Frances que me apresentou esse casal, a diretora do colégio ali daqui de Santo Amaro. Ela falou assim, ó, pastor, vai preparado porque ele é ateu. Então nós chegamos para poder conversar com ele, um senhor ateu. E ele falou, olha,
na verdade, vou aqui ouvir o que o senhor tem a dizer, mas eu quero deixar claro que eu não acredito em Deus. Daí eu olhei para ele e falei assim, bom, o senhor pode até não acreditar nele, mas ele acredita no senhor, e acredita tanto que deixou o senhor ficar com algum problema a tal ponto que o senhor chamou um pastor que acredita em Deus para vir na sua casa. Porque se tudo tivesse legal na sua vida, você não tinha chamado um pastor para vir aqui. Ele olhou para mim e falou, é verdade. Aí começou a me falar de algumas situações que ele estava vivendo, muito difíceis. Nós oramos, eu falei, eu vou falar para você daquilo que eu acredito, daquilo que a Bíblia ensina. Nós fizemos hoje foi apenas o terceiro estudo que a gente fez. No terceiro estudo, hoje ele falou assim, eu achei fantástico o que ele disse. Ele disse assim, o nosso Deus é maravilhoso, hein, pastor? Aí eu olhei e falei, mas ele não era ateu? Como assim? O nosso Deus é maravilhoso. Aí eu não me aguentei. Eu disse, mas escuta, há 4 encontros atrás o senhor me falou que não acreditava em Deus. Daí ele olhou para mim e disse, mas o senhor disse que ele acreditava em mim. E o que o senhor falou faz mais sentido do que eu sempre acreditei. Eu estou dando a ele uma oportunidade para me mostrar que ele existe e ele está me provando isso. Mas sabe que aí nós fomos orar juntos ali no final, né? E eu orei por ele, orei pela esposa. Quando eu terminei, ele falou assim, pastor, você pediu algumas coisas para mim, pediu umas coisas para minha esposa, mas não pediu nada para você. Pastor, quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque ele é todo poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Estou escutando um ateu falar isso para mim, tá legal? Só para lembrar. Ele fala, ele é todo poderoso, tem que aproveitar a oportunidade. Daí eu falei para ele assim, olha, vai chegar um determinado momento na tua relação com ele que o senhor vai entender que o senhor não precisa falar das necessidades que você tem para ele, porque ele sabe tudo. E quando você descobre o que ele espera de você e você começa a conversar com ele sobre o que ele tem para você, ele começa a suprir cada uma das suas necessidades de forma muito maior do que aquela que você seria capaz de pedir para ele poder fazer. Ele falou, eu tenho muito a aprender sobre esse nosso Deus. Então, eu hoje tive uma aula com um ateu, olha que legal. Um ateu que agora acredita em Deus. Isso é fantástico. Mas há mais um detalhe que a gente tem que dar uma olhada aqui, que eu queria que você olhasse, versículo 11. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Deus está dizendo aqui que quando ele envia a sua palavra produz fruto. Ele está usando aqui a imagem de Isaías para poder dizer assim, ó, a minha palavra é como uma semente. Quando eu lanço a minha palavra, ela produz fruto. Bom, com isso em mente, vamos para o texto de Marcos 4 que o pastor Ismael leu para a gente? Guarda essas informações. Isaías está falando para a gente que às vezes a gente pede, mas a gente pede muito baixo. Os pensamentos de Deus são muito mais altos, muito mais elevados do que os nossos. Às vezes a gente pede mal. E a gente desconsidera o pensamento de Deus, porque Deus vai dizer, meus pensamentos são muito maiores do que os seus. Então, a ênfase que Deus está dando é assim, ao invés de ficar tentando me ensinar a ser Deus, vem com os ouvidos bem abertos e escuta o que eu tenho para te dizer. Porque talvez isso vai mudar o teu pedido em relação a mim. Abre o teu coração e os seus ouvidos, e escuta. Bom, a história que o pastor Ismael leu para a gente menciona que um semeador saiu a semear. E ele lançou suas sementes. Eu só quero te lembrar aqui que, na perspectiva de Cristo Jesus, assim como o que o Isaías falou no capítulo 55, a semente aqui é a semente da palavra de Deus. Porque a semente que brota, que faz com que uma planta viçosa cresça, é a palavra de Deus. Foi isso que o Isaías falou lá no capítulo 55. A palavra não volta vazia, mas quando ele a lança, ela cresce, ela germina, ela brota. Então, quando a gente está falando de uma semente aqui que o lavrador está semeando, a semente aqui é da palavra de Deus. Então, guarda isso aqui. Então, quando você pensa aqui nesse lavrador saindo para jogar semente, eu não sei quanto a você, mas a primeira impressão que eu tenho é de que ele está perdendo o tempo dele. Porque, olha, ele joga a semente na beira do caminho, ele joga a semente no meio das pedras, ele joga a semente no meio dos espinhos, e ele joga finalmente semente na terra boa.
O que é jogado na beira do caminho, as aves vêm e comem. O que é jogado no meio das pedras, ela até cresce, mas como não tem muita raiz, ela logo seca, murcha e se perde. A que é jogada entre os espinhos a abafam e ela também não cresce. Mas, finalmente, a que é jogada na boa terra, ela produz 30, 60 e 100 por um. Bom, quando você olha para isso, talvez a primeira coisa que a gente vai ter que falar aqui é o seguinte: o problema está com o semeador. O semeador está desperdiçando semente. Porque se você fizer uma conta aqui, uma matemática simples, só 25% das sementes é que germinaram e que brotaram. 75% das sementes se perderam. Gente, isso aqui é muito sério. Você está entendendo isso aqui? Só 25% das sementes é que brotaram. 75% se perdeu. Aí a gente tem que falar para o lavrador: ô, seu lavrador, tenha juízo. Está perdendo semente. Joga a semente no lugar certo. Mas será que o problema seria a semente? Porque, veja, ele jogou a semente em vários lugares e teve alguns lugares em que ela não nasceu, que ela não germinou. O problema seria o lavrador? O problema seria a semente? Eu quero dizer para você que não. Porque, diferentemente de qualquer tipo de plantação, o que a Bíblia vai dizer para a gente é que a semente da palavra de Deus ela tem que cair em todos os solos, sejam eles bons ou ruins. Lembra do chamado de Ezequiel? Deus chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, eu quero que você vá lançar a semente da minha palavra diante do meu povo. Mas já vou te preparar. A maior parte deles não vai estar nem aí com você. Minhas palavras vão entrar por um lado e vão sair pelo outro. Não vão surtir efeito. O Ezequiel fala: Senhor, então eu nem vou falar. E Deus diz: vai sim. Você vai lançar a semente. Porque se você disser a minha palavra e eles não ouvirem, a responsabilidade é deles. Mas se você não lançar a semente, não lançar a palavra, e eles, portanto, não ouvirem e se perderem, eu vou cobrar de você a vida deles. Porque se você tem a semente na mão, você tem que lançar. Você não tem que se preocupar se ela vai, em que solo ela vai cair, você não tem que se preocupar em como ela vai se comportar. Você tem que lançar a semente. E aqui, Jesus, a partir do versículo 14, ele começa agora a explicar a parábola. E como mencionei a você, eu poderia aqui fazer uma aplicação desse texto para a vida de pessoas que não conhecem a Deus. Aí tem umas lá que tem um coração mais duro, tem outro que tem um coração com pedra, tem outro que tem espinhos no coração e tal. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui para nós, porque a palavra de Deus também tem que chegar ao nosso coração. E às vezes a palavra de Deus, ela não encontra um solo preparado no nosso coração, porque a nossa visão é muito pequena. Porque nós estamos olhando apenas aqui para o momento e esquecendo que tem uma visão maior que a gente tem que ter. A visão de Deus. Porque os pensamentos de Deus são maiores, mais elevados que os nossos. Porque Deus pensa maior do que a gente pensa. Então, para a gente poder tentar entender isso, como que eu posso entender qual é esse plano maior que Deus tem para mim? Não tem outro jeito. Você tem que abrir espaço para a palavra de Deus. É a palavra que vai te mostrar isso. Se você entende para onde você tem que ir, você vai viver hoje como quem tem uma trajetória para fazer. Quando você vai, por exemplo, vou explicar melhor isso aqui. Quando você vai para a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus fala assim: então, o nosso pai Abraão, ele foi peregrino estrangeiro, enquanto viveu aqui nessa terra. Mas enquanto ele peregrinava, sabendo que a terra na qual ele peregrinava seria dos seus descendentes dentro de 400 anos, mas ele tinha os seus olhos, não era na terra que ele estava peregrinando. Ele tinha os olhos na cidade cujos fundamentos foram lançados pelo arquiteto e fundador eterno, que é Deus. O Abraão sabia para onde ele estava indo. Abraão peregrinou na terra de Canaã, mas sabendo que a terra que Deus tinha para ele não era essa, era a Canaã celestial. Então, ele viveu a sua história nessa terra como peregrino estrangeiro, sabendo que o objetivo da sua vida não era aqui, era lá. Quando você sabe para onde você está indo, quando você entende qual é o propósito de Deus, você vive de forma diferente hoje. Por que muita gente hoje vive de forma completamente
perdida. Quando eu estou falando de perdida, eu não estou falando daqueles que vivem no pecado, não. É gente que é perdida na vida mesmo. E gente que você chega e pergunta assim, escuta, o que te trouxe aqui na igreja hoje? Eles, hoje eu vim fazer um pedido. Tá, mas por quê? O que você quer? Você não fez nenhum pedido, você orou por isso? E quando as pessoas começam a parar para poder pensar por que elas fazem as coisas, muita gente faz no automático. Mas não está pensando no que está fazendo e nem para onde está indo. Por quê? Porque não sabe. Porque tem se preocupado apenas com o momento, se esquecendo que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, mais elevados do que os nossos, e que para alcançarmos o pensamento de Deus, a gente tem que aprender a orar de forma diferente. Não é orar tentando ensinar a Deus o que ele tem que fazer. Não é orar tentando passar uma lista de tarefas para Deus, mas é orar perguntando a Deus qual é a lista de tarefas dele para a gente. O que é que ele pensa, aonde ele quer que a gente chegue. Quanto mais você ora desse jeito, menos você acaba pedindo por você mesmo e mais você começa a pedir pelas razões que Deus tem. E mais Deus cuida dos nossos interesses. Porque isso é o cumprimento de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Todas as vezes que Deus manda a gente orar, ele manda a gente orar para poder descobrir o que ele tem para nós. Quanto às nossas necessidades, ele fala assim, relaxa, eu estou cuidando de você. Cuida dos meus interesses, que eu vou cuidar dos seus. Então, eu tenho percebido, nos meus momentos de oração, cada vez a minha lista de oração aumenta mais. Quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu oro, maior fica a minha lista de oração. E o pior de tudo, sabe o que é? É que a grande maioria esmagadora dos pedidos que eu tenho feito é pelo reino de Deus. Aí quando chegar lá no final da oração, fala assim, Senhor Deus, e o Senhor sabe do que eu preciso, não sabe? Então eu não vou te ensinar a ser Deus na minha vida. Faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Agora, no que eu tenho que fazer dentro do teu reino, me ensina, me instrui, manda que eu vou. Quando você gasta bastante tempo com isso, Deus cuida dos seus interesses. Mas agora, vamos pegar aqui esses 4 tipos de solo aqui, rapidinho, para a gente poder tentar aprender algumas coisas aqui com eles. O versículo 15 vai dizer para a gente assim, ó. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Se você der uma lida no livro O Grande Conflito, no capítulo intitulado Os Ardis de Satanás, a senhora White menciona que quando um sermão está sendo preparado, quem se coloca do lado do pregador assim, ó, deixa eu ver qual vai ser o assunto. Sabe quem? O rebelde, o Satanás, o coisa ruim. E ele começa a descobrir sobre o que o pregador vai falar, e ele começa a pensar em quem vai ouvir. Opa, essa mensagem, fulano não pode ouvir isso aqui não. Porque se ouvir, vai tomar decisão, vai querer mudar de vida. Fulano. E ele faz uma lista, olha a coisa, e faz uma lista de gente que, na perspectiva dele, não poderia entrar em contato com a palavra de Deus. Aí ele começa a trabalhar para evitar que, em primeiro lugar, essas pessoas não vão até o culto, ou não têm contato com a mensagem. Segundo, se tiver contato com a mensagem, na hora que vier aquele recado de Deus para a pessoa, ele vai fazer ela ficar pensando em outra coisa, alguém chamar a atenção, desviar a atenção da pessoa para que a semente não chegue ao coração da pessoa. Aí a senhora White vai falar assim ele rouba a semente da palavra de Deus que deveria cair no coração do adorador e produzir um fruto. Então, quando a gente fala dessa semente que cai à beira do caminho, não é só para aqueles que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. É claro que quando você vai pregar para as pessoas, você tem que saber do seguinte, esse percentual aqui, na prática, acaba acontecendo. Para estudos, o pastor Ismael conhece isso melhor do que eu, porque ele trabalhou durante boa parte do seu ministério no ministério pessoal, mas o ministério pessoal e o evangelismo fizeram algumas pesquisas e descobriram que para cada 4 pessoas que ouvem o evangelho de Cristo Jesus, de cada 4, uma toma a decisão por Cristo Jesus. Então, é o que nós estamos falando.
é 25%. É a média, ok? Para você poder trazer uma pessoa para Cristo, você tem que trabalhar com 4. Então, quando você vai falar de quem não conhece a Jesus, o texto está claríssimo. Tem palavra, a palavra vai chegar no coração de algumas pessoas, o diabo vai chegar lá e vai roubar essa palavra, para que ela não frutifique, para que ela não cresça naquele coração. Só que isso também é verdade em relação a nós. Talvez nessa noite, algumas pessoas que precisariam entender aquilo que está sendo aqui pregado, talvez nesse exato momento, quando estava para poder ouvir a palavra, talvez um telefone tocou, alguém chamou, um pensamento foi longe, mano, tenho que acordar cedo, tenho que preparar minha marmita, eu tenho que organizar as coisas, eu tenho que fazer uma ligação ainda, ou alguém veio e chamou, uma mensagem no WhatsApp entrou, e naquela hora que você precisava ouvir o recado de Deus para você, passou. Sabe o que aconteceu com você? O Satanás foi lá e, roubou a semente da palavra que devia ter entrado no teu coração nessa noite. Porque não é só no coração de quem ainda não conhece a Jesus que a palavra tem que encontrar solo pronto para poder crescer. No nosso também. O segundo tipo de solo que vai aparecer aqui, dá uma olhada no versículo 16. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Se tem uma coisa que eu tenho visto nesses anos, nesses quase 20 anos de ministério, é que às vezes a gente vai lá e prega um sermão, e o sermão acontece, e tem gente que chora, e que se emociona, e que fala, Deus, eu ouvi Deus falando, vira a esquina e esqueceu aquilo que foi falado. E chega em casa e vive a mesma miséria de vida que vivia antes. O que a semente da palavra de Deus fez no coração? Nada. Ficou feliz porque ouviu, achou legal o espetáculo, porque a gente é assim, a gente gosta de um bom espetáculo, né? É tanto que quando termina o sermão, a gente pode até não falar, mas pensa, hoje não foi tão bom. O que é um sermão bom? O que é uma mensagem boa? É aquela que Deus fala no coração ou é aquela que acontece um espetáculo? A gente está buscando entretenimento, parece, quando vai para a igreja ou quando vai para poder ouvir um sermão. Mas o fato é que tem muita gente assim, ouve, acha importante, concorda, mas vira a esquina e o Satanás fala assim, olha ali o que está acontecendo. E quando você olha para o lado, ele vai lá e rouba a palavra do teu coração. E você já esqueceu o que Deus falou. Está entendendo aquilo? Olha aqui, continua comigo, versículo 18. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo que ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução das riquezas, pelo desejo por outras coisas, não produzindo o fruto. Esse aqui é aquele tipo de gente. Também escuta a palavra de Deus. Muito crente assim. Ouve Deus falando, ouve e tal. Não, faz sentido. Mas daí começa a pensar, pois é, como é que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Eu tenho que melhorar meus negócios aqui, tenho que vender não sei o quê, eu tenho que comprar não sei o quê, tenho que fazer isso. Aí os cuidados da vida pegam a semente da palavra de Deus e abafam. Aí, essas pessoas não dedicam tempo para poder regar a sementinha, para poder remover os espinhos dos cuidados dessa vida. A palavra está lá? Tá. Mas ela nem sequer germina, nem sequer cresce. Por quê? Porque o foco de muita gente, apesar de estar na igreja, não é em Deus, não é na sua palavra, é no aqui e no agora. Típico daquilo que o Isaías falou. Quando vão pedir, pedem mal, porque querem coisas para agora, para esse momento, querem falar muito do que Deus tem que dar para elas, mas não estão minimamente dispostas a ouvir o que Deus tem para poder fazer na vida delas. E, finalmente, versículo 20, menciona os 25% que dão certo. E as que caíram no solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. A coisa mais difícil de se fazer é isso aqui. É você ouvir e ter a coragem de fazer a seguinte pergunta: Deus, o que essa palavra tem para mim? O que o Senhor espera que eu faça agora que eu ouvi tua palavra?
Tem gente que acha que ouvir a palavra é só para poder dar uma emoção. E tem gente que fala assim, olha aqui, ó, senti um arrepio. Mas vira a esquina e ó, Satanás foi lá e roubou a palavra, levou embora. O que adiantou o arrepio? Eu me emocionei hoje com o culto. Tá, mas o que você decidiu depois de ter ouvido o que você ouviu? O que vai mudar na tua vida depois daquilo que você entendeu da palavra? A palavra que produz 30, 60 ou 100 vezes mais é aquela que é ouvida, mas é aquela que é aceita no coração. E se aceita no coração, ela vai ser colocada em prática. Ela nos leva sempre a mudar de vida, a mudar a nossa postura. Quando a gente entende isso, a gente começa a compreender que, ao invés de gastarmos tempo tentando dizer para Deus o que ele tem que fazer, a gente tem que gastar mais tempo tentando ouvir de Deus o que ele quer que a gente faça. Por isso, a gente vai para a palavra, escuta a palavra e vai para a oração. A oração não é para dizer, Deus, faz isso, aquilo e aquilo outro. Não. A oração é para ir diante de Deus e perguntar, Deus, o que você quer que eu faça diante dessa palavra? Para onde você quer que eu vá? Com quem você quer que eu fale? Como você quer que eu fale? Ontem à noite, na nossa classe bíblica lá no Prudência, eu achei muito interessante. A gente estava ali estudando um tema sobre o juízo de Deus, e aí vem esse tipo de solo aqui, ó, que a gente está falando. O solo que está aberto para poder ouvir e aceitar. Uma pessoa que tem assistido os cultos ali junto com a gente, a classe bíblica ali junto com a gente, um indivíduo muito, muito fiel mesmo, muito temente a Deus, de uma outra denominação religiosa. No primeiro momento que ele veio para a primeira classe bíblica, ele veio e falou para mim assim, pastor, só queria deixar claro para o senhor que eu sou da denominação tal, sou frequente, e eu não sou desse tipo de gente que diz que não é praticante. Eu pratico. Mas a pessoa que me convidou para poder vir aqui me disse que eu poderia aprender muito da palavra de Deus aqui. E eu vim por causa disso. Mas saiba que eu não sou uma pessoa que está aqui para ser convertida. Porque eu tenho compromisso com o meu Deus, com a minha igreja. Eu disse, eu gosto desse tipo de postura. Então, abra teu coração e deixa a palavra de Deus entrar dentro dela para poder produzir fruto. Todos nós precisamos aprender mais. Eu estou aqui para poder aprender, e se você abrir seu coração, vai aprender também. Ontem, quando a gente estava falando sobre o juízo de Deus, eu mencionei que o que é levado em consideração no juízo? Bom, os livros, os memoriais são abertos, então tudo aquilo que a gente faz está escrito lá. E tem muita gente que diz assim, então o Deus vai pegar ali aquele diário, dizendo, no dia 12 de outubro de 2021, lá na hora tal, o Esdras se acordou, e então ele primeiro pensou isso e depois aquilo. Na prática, quando a gente olha para a ideia do juízo, tem uma pergunta que é feita por Cristo Jesus na hora do juízo. O Esdras me aceitou como Senhor e Salvador? Ele firmou uma aliança comigo? Se a resposta for sim, a outra pergunta é, ele se manteve fiel à aliança que ele fez comigo? Se a resposta for sim, então, Jesus diz, então a partir desse momento as atitudes que vão ser levadas em consideração na vida do Esdras são as minhas, porque eu sou o substituto dele. O que ele fez não importa mais. O que importa é o que eu fiz por ele. Eu sou o representante dele e as minhas obras é que vão ser levadas em consideração. E aí eu fiz uma pergunta. Como é que a gente estabelece uma aliança com Jesus? Daí eu expliquei a questão do batismo, puro e simples. Quem conhece a Igreja do Prudência, eu entrei no tanque batismal e disse, ó, aqui a gente faz uma aliança com Deus. A água que é colocada aqui dentro é água da Sabesp. Não é água benta, é água da Sabesp. Mas o que acontece aqui é muito parecido com o que acontecia lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela fruta não era venenosa, mas o gesto de comer aquela fruta representava uma coisa maior, um compromisso ou a quebra do compromisso com Deus. Deus disse, quando você comer dessa fruta, você vai estar dizendo através dela que quer passar para a rebelião. A fruta não é venenosa. Quando você entra aqui no tanque
e você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz uma aliança com ele. E então, ele te apresenta para o Pai, e o Pai manda escrever teu nome no livro da vida do Cordeiro, e diz, a partir de agora é meu filho e é herdeiro. Aí, ele dá autorização para o Espírito Santo entrar dentro de nós e começar a obra dele. Expliquei isso. Coisa simples da nossa fé. Quando eu terminei de explicar isso, ele levantou a mão. Nunca tinha feito nenhuma pergunta. Pastor, eu tenho uma dúvida. Eu fui batizado pela minha mãe, que era uma pessoa muito religiosa, quando eu era um bebezinho. Mas eu não escolhi ser batizado. Eu sempre achei que eu tinha uma aliança com Deus. Pastor, será que eu não tenho uma aliança com Deus? Aí eu comecei a explicar para ele. Expliquei que o batismo é um gesto que é consciente, a gente tem que entender o que está fazendo e tal. Quando terminou, ele falou assim, pastor, eu estou arrasado. Passei minha vida toda achando que eu tinha um compromisso com Jesus. E eu não tenho. Pastor, o que eu faço agora? Eu falei, calma, você está no caminho. Ele disse, pastor, quando eu posso ser batizado? Eu falei, calma. Olha, ele veio para poder me dizer que ele, no primeiro encontro, não sou dessa igreja, eu sou de outra e sou praticante. Agora, ele vem me dizer, o que eu faço para poder ter uma aliança com Cristo? O que aconteceu na vida desse camarada? Ele abriu o coração. A semente da palavra de Deus entrou lá dentro. Ao invés de dizer a Deus o que Deus deveria fazer, ele teve a coragem de perguntar a Deus o que ele deveria fazer. E Deus mostrou para ele o que ele deveria fazer. Todas as vezes que a gente vai para a palavra e deixa a palavra de Deus ser aquilo que ela quer ser, a palavra de Deus tem que entrar no nosso coração e ela tem que fazer, ela tem que produzir efeito. Agora, eu fico muito preocupado quando vejo uns crentes velhos de igreja vindo para reuniões de oração às vezes e só para poder tentar ensinar Deus a ser Deus. Quando, na verdade, a gente deveria, nessas reuniões, estar orando assim, irmãos, vamos fazer um pedido aqui? Vamos pedir para que Deus mostre para cada um de nós o que Ele espera que a gente faça nessa hora tão complicada que o mundo está vivendo. Ele tem um propósito para a gente aqui em Santo Amaro, aqui no Jardim Prudência. Vamos orar para Deus se manifestar e mostrar para a gente o que a gente tem que fazer? Irmãos, por favor, eu não estou dizendo com isso que a gente não deve orar pelos problemas de saúde, por isso, por aquilo. Não, o que eu estou dizendo é que nós não podemos fazer dos nossos pedidos ou das nossas orações um acumulado de pedidos de tentar ensinar a Deus o que Ele tem que fazer hoje na nossa vida. Tem espaço, sim, para a gente pedir a Deus aquilo que a gente precisa, mas tem que ter espaço também para a gente abrir o coração, para perguntar para Ele, Deus, a Tua palavra quer vir aqui, não quer? Então eu não quero que o solo do meu coração seja igual àquele solo na beira do caminho, nem aquele no meio das pedras, nem aquele no meio dos espinhos. Eu quero que a Tua palavra fortifique. Então me ajude a entender o que o Senhor tem para mim. E me ajude a estabelecer uma visão muito maior, muito mais elevada do que aquela que eu tenho. Porque às vezes quando eu entendo qual é o propósito de Deus maior, algumas coisas que eu pediria para hoje, eu falo, Senhor, isso aqui virou secundário agora. Porque eu estou vendo que tem coisa maior lá na frente para eu poder me preocupar. Mas quando a gente não tem essa visão, a gente canaliza a nossa vida e os pedidos para coisas tão pequenas e tão medíocres. E eu imagino Deus dizendo no céu, poxa, eu tenho tanta coisa grande para poder mandar para você. E você está me pedindo só isso. Quando você vai dar uma oportunidade para poder pedir alguma coisa realmente grande? Mas para pedir aquilo que Deus quer dar, a gente tem que saber o que Ele quer dar. Por isso Deus vai dizer para a gente. Eu quero terminar lendo mais um versículo só com você, do primeiro que a gente leu, lá de Isaías 55. Vai lá. Isaías 55, verso 3. Leia lá, olha lá. Venham a mim, e com os ouvidos bem abertos, escutem, e encontrarão vida. Eu vou repetir o texto. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem, e encontrarão vida. Essa é uma imagem diferente
do que Jesus falou sobre o solo que produz 30, 60 ou 100 vezes mais por cada semente plantada. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Eu espero que hoje, antes de poder ir para a cama, você tenha a coragem de se ajoelhar diante de Deus e de dizer para Ele: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Quais são os seus planos para mim? Eu quero ouvir. O que o Senhor espera de mim nesse tempo e nessa geração? Quando isso se tornar nossa prioridade, a gente vai começar a ver Deus mexendo nas coisas do nosso cotidiano. Aquelas que hoje a gente gasta mais tempo tentando dizer para Ele: Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Porque se buscarmos, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu gostaria de orar nesse momento, mas me perdoa, se você está pedindo aí, está esperando que eu vou orar agora para Deus fazer um milagre na sua vida, agora. Para Deus te dar a coisa A, a coisa B ou coisa C. Mas seguindo esse princípio, eu vou orar agora pedindo a Deus para que Deus mostre para cada um de nós qual é o objetivo grande que Ele tem para a nossa vida. E para que Ele nos dê sabedoria para pedirmos dentro desse objetivo maior. Quantos de vocês gostariam, nesse momento, de orar comigo e ter a coragem de fazer esse pedido para Deus? Quantos querem? Mostra a tua mão na tela. Eu também quero. Então, ora comigo agora. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra. E perdão, se muitas vezes nós estamos com os ouvidos fechados para ouvi-la, não apenas como quem quer descobrir uma novidade, mas como quem quer descobrir o plano que o Senhor tem para nós. Como seus pensamentos são maiores e mais elevados que os nossos, nós queremos hoje entender quais são os seus grandes pensamentos para nós. O que o Senhor espera de nós nesse tempo e nessa geração? Ajuda-nos a entendermos isso. E a colocarmos como prioridade na nossa vida o teu reino. Queremos, é claro, que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Mas queremos, primeiro, estabelecer a prioridade no teu reino, na tua palavra. Queremos que o nosso coração seja como a terra boa, que frutifica 30, 60, 100 vezes mais. Mas para isso, Pai, muda nosso coração. Se hoje, enquanto nós estamos orando, nosso coração é como o solo da beira do caminho, por favor, afofa esse solo, para que a boa semente consiga penetrar nele. Se por acaso o solo do nosso coração hoje é como aquele pedregal, por favor, tira as pedras, para que somente a boa terra, aonde a semente vai conseguir penetrar e crescer, que possa ficar no nosso coração. Se por acaso o nosso coração hoje é como aquele amontoado de espinhos e ervas daninhas, retira, o Senhor é um grande agricultor. E então lança a tua palavra, para que possamos vê-la brotar, crescer e produzir 30, 60, 100 vezes mais. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.